A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passar por cima, derivado do verbo que significa saltar ou passar. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre o significado de cada praga do Egito. Tá bem legal, confere lá. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas que obedeceram. Mas para entender melhor tudo isso, vamos voltar um pouquinho na história. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria o seu povo, libertando-o da opressão. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, que tem vídeo sobre ele aqui no canal também, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando lá no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito, ao liderar as ações que garantiram que a nação tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então, eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração morreram, e chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Aqui no canal também tem vídeo sobre a vida de Moisés. Esse processo envolveu as 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos dos egípcios. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho sem defeito no 14º dia do mês de Abide, e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui nós podemos fazer as seguintes observações. Os pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. As ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e aflição dos tempos de escravidão. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu a nação, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo quando lemos: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que rito é esse? Respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Agora vejamos aqui a Páscoa na época de Jesus. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos,
assim como o grupo de Jesus e seus discípulos que se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião da Páscoa, acredita-se que entre 60 e até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Egito, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo. Então, qual é o significado da Páscoa para os cristãos? O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, Jesus e seus discípulos comeram o Cordeiro Pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne de cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a Santa Ceia. E é dessa maneira que comemoramos a Páscoa nos dias de hoje, na Ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa judaica apontava para o futuro, para a frente, e era o símbolo do que haveria de vir na morte e ressurreição de Cristo. Já a Santa Ceia aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. O Messias prometido veio para nos libertar. Mas celebramos a ceia até que ele venha, na esperança do seu retorno para nos buscar, e assim viveremos eternamente com ele. Aleluia!